Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 17, versículos do 1 ao 11. No evangelho de hoje, São João revela para nós um texto extraordinário, que é o capítulo 17 de São João, a oração sacerdotal de Jesus, ou seja, a oração do Filho de Deus. E nós precisamos compreender e aprender com esta oração. Jesus Cristo, que é chamado o Pantocrato, ou seja, o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, aquele que tudo fez, aquele que tudo criou, aquele que revelou o Pai, aquele que se revelou, aquele que existia antes da fundação do mundo, este mesmo Jesus, ele ora ao Pai, nos mostrando a necessidade da oração. Veja o que diz São João, revelando para nós a oração sacerdotal de Jesus. Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes poder sobre todo o homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhes confiastes. Então Jesus pede ao Pai que o glorifique. E você vê que a glória de Jesus não é para ele mesmo ele sendo Deus. Mas ele não quer ser glorificado por ele mesmo. Ele quer ser glorificado para que a sua glória glorifique o Pai. Veja que ele tem poder sobre todos os homens. Ele tem poder, olha, porque lhe destes poder sobre todo o homem, e ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Então Jesus tem poder sobre toda a humanidade. Ninguém se entenda ou se sinta ou se coloque como poderoso, como alguém que é influente, poderoso. Não. Você é mera criatura. Nós somos mera criaturas. O poderoso, o Pantocrato, é Jesus. E é ele que diz: ora, a vida eterna é esta. Se nós queremos descobrir o que era a vida eterna, quem é a vida eterna, nós precisamos compreender estas duas verdades. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Ter a vida eterna, possuir a vida eterna, é reconhecer Deus Pai como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, aquele que ele enviou. E Jesus diz: e com isso eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para realizar. Aqui Jesus fala de toda a economia da salvação, todo o projeto da salvação. Jesus diz que levou a cabo, Jesus diz que terminou, Jesus diz que concretizou. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Revelando para nós aqui que ele não é uma criatura, como diz, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que ele é a primeira criatura de Jeová. Não, ele é Deus. Ele existe antes que o mundo existisse. E o mundo que passa a existir, o cosmo, dentro dele, como parte dele, está os anjos. E Jesus não é uma criação. Jesus não é parte da criação. Jesus existe antes que o mundo existisse. O evangelista São João vai dizer no capítulo 1 que no princípio era a palavra, Jesus Cristo, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra estava com Deus e era Deus. E tudo foi feito por meio dela. E sem ela, nada passaria a existir. Então Jesus é a palavra, o verbo eterno, o ruar de Deus. Né? Ou melhor, o logos de Deus. E esse logos, esta palavra, criou todas as coisas. Veja o que ele vai dizer no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me destes do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois dei-lhes as palavras
que tu me destes, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviastes. Então veja, Jesus revela aqui, podemos dizer, a emanação, né? Emanou do Pai. E aqui eu não estou falando no sentido gnóstico, né? Do protopai que gera outro éon. Estou falando essas emanações segundo éon. Mas eu digo assim, o Filho é gerado eternamente e na eternidade pelo Pai. E por isso ele, veja, agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste. E eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviastes. Então veja, o Verbo eterno, eternamente criado, ou melhor, eternamente gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, emana do Pai, sai do Pai e vem ao mundo. E vindo ao mundo revela o Pai, revela a obra da criação, revela a obra da encarnação, revela a obra da salvação. E fazendo isso, faz com que os homens reconheçam que a vida eterna é conhecer Deus como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, o seu enviado. E ele conclui dizendo, eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, porque o mundo não reconheceu Jesus. O mundo não aceita Jesus, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Então Jesus é glorificado nos seus santos, nos seus servos. Jesus é glorificado nos apóstolos. Jesus é glorificado em mim, em você, quando nós fazemos a vontade de Deus acontecer. E Jesus vai dizer, eu não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Então nós podemos ver, meus irmãos, que essa oração sacerdotal de Jesus é extraordinária. Jesus revela a eternidade, ele brotando, saindo do Pai, sendo gerado no Pai. Jesus revela o Pai, que também está na eternidade. Depois Jesus revela toda a criação, Jesus revela a encarnação, Jesus revela o projeto de salvação, Jesus revela a sua ascensão, futura aos céus e a sua glorificação. E Jesus revela também que o mundo não o reconheceu, mas aqueles que o reconheceram receberam o poder e receberam a vida eterna. Então que nós possamos pedir a Jesus a graça de fazermos partes destes que acolheram Jesus como Senhor. Que Jesus nos ajude a sermos parte daqueles que reconheceram Deus como o único Deus e assim possuirmos a vida eterna. O evangelho de hoje é continuidade do evangelho de São João, capítulo 17, versículos do 11 ao 19, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus hoje vem pedir ao Pai que guarde os seus apóstolos em seu nome. E o que seria guardá-los em seu nome? Seria conservá-los na graça santificante ou graça habitual. Seria mantê-los em comunhão com Cristo, na amizade com Cristo. Veja o que diz Jesus pedindo ao Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, é uma amizade, é uma comunhão, é uma unidade na caridade, no amor. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, ou seja, fazia comunhão com eles. O nome que me destes. E os guardei, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Então veja, Jesus guardou os apóstolos em comunhão, em amizade, em santidade, na graça habitual, graça santificante. Porém, um deles se perdeu para se cumprir as Escrituras. Veja, uma coisa é o Senhor
ter a presciência, o conhecimento antecipado de todas as coisas e saber que um iria se perder. Outra coisa é pensarmos que Judas foi predestinado para trair Jesus ou que foi criado especificamente para esse propósito, porque seria contradizer aquilo que é o princípio da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, façamos o homem livre, com conhecimento, com razão, com intelecto, com vontade e vontade livre. Claro que Satanás viu em Judas aquilo que era necessário para o projeto de trair Jesus, para o projeto de trair o Filho do Homem. São João vai dizer no capítulo 12 do seu Evangelho que Judas era ladrão e que desde o princípio que foi escolhido era ladrão e roubava da bolsa comum. Ou seja, Judas já tinha um coração predisposto ao orgulho, à avareza, à vaidade, e aí Satanás encontrou uma brecha tremenda. Porque São Pedro vai dizer que o diabo é como que um leão que fica ao nosso derredor procurando a quem devorar. E assim foi com Judas. Ele rodeou Judas e achou brecha, achou meios para colocar o seu plano maligno em ação e assim conseguiu devorar Judas. Jesus vai dizer no versículo 13: agora eu vou para junto de ti, Pai, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Então, o mundo rejeita os apóstolos, porque os apóstolos não são do mundo. O que é não ser do mundo? É não andar segundo os conselhos do mundo. Como diz o salmista no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se envolve, se coloca na roda dos malfeitores. Mas, ao contrário, medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor, dia e noite. Isto é não ser do mundo. Mas isso os incomodou. E Jesus diz: não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Então, eles estão no mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Ou seja, nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, nós não nos sentamos na roda dos escarnecedores, nós não andamos segundo as obras, as práticas do mundo. E Jesus vai dizer a respeito dos seus apóstolos: consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E essa palavra aqui, meus irmãos, não é somente as Escrituras. As Escrituras é parte dessa palavra revelada. Essa palavra que guarda na tua palavra é o próprio Jesus Cristo. São João vai dizer no capítulo 1 do seu Evangelho: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo foi feito por ela quem? Por Cristo Jesus. Então, guarda-os na tua palavra, ou seja, guarda-os em mim. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Então, Jesus, que podemos dizer assim, consagrado ao Pai, unido ao Pai, numa comunhão perfeita, plena, juntamente com o Espírito Santo, que é o amor que une o Pai, que procede do Pai e do Filho e une o Pai e o Filho em uma comunidade de amor. Assim Jesus diz: Pai, une eles a mim, para que eles estejam também unidos a ti, para que assim como eu e ti somos um, eles também sejam um. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a Jesus essa graça, a graça de buscarmos viver segundo as coisas do alto, para não sermos deste mundo, porque nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui, podemos dizer, de passagem, mas o nosso lugar é o céu, a habitação nossa é o céu, e nós precisamos lutar, e lutar muito, porque o diabo é como um leão que fica ao nosso derredor procurando a quem devorar. E não sejamos a semelhança de Judas, que se entregou ao desvario da avareza, da cobiça, do orgulho, da vaidade e deixou ser conduzido e levado pelo príncipe deste mundo. Amém.
de São João, capítulo 17, versículos do 20 ao 26. É a conclusão da oração sacerdotal de Jesus. A gente viu que Jesus orou primeiro por ele mesmo, para que ele fosse glorificado e glorificasse ao Pai. Depois nós vimos Jesus orando pelos apóstolos, para que os apóstolos não fossem tirados do mundo, mas que fossem libertos, que fossem preservados da ação de Satanás. E hoje nós vemos Jesus orando por cada um de nós, por mim e por você, de uma forma espetacular. Porque veja, Jesus vai dizer assim: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Veja, isso aqui é extraordinário. Jesus ora por cada um de nós, quando ele diz que rogo não somente por eles, pelos apóstolos, como a gente viu ontem, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela sua palavra. Então, todos nós que cremos em Jesus, por causa da palavra que foi anunciada pelos apóstolos, somos alvos da oração de nosso Senhor Jesus Cristo. E o objetivo desta oração de Jesus é nada mais, nada menos para que tenhamos comunhão com Ele, para que sejamos um com Ele. Veja o que Jesus vai dizer no versículo 22. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Então veja, Jesus está dizendo que deu a sua glória para que nós sejamos um com Jesus, assim como Ele e o Pai é um. Aí ele vai dizer como essa comunhão vai acontecer. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como me amastes. Ou seja, essa unidade será plena no amor. Assim como Deus Pai amou o Filho Jesus, Ele é solicitado pelo próprio Filho que ame também nós, que nos ame, que ame os seus apóstolos e que ame aqueles que creriam nele pela palavra anunciada por seus enviados, por seus apóstolos. E Jesus continua dizendo: Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver. O desejo de Jesus para comigo e para com você é que estejamos com Ele aonde Ele estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. O objetivo de Jesus, a oração de Jesus por nós, é para que tenhamos comunhão com Ele, para que estejamos com Ele aonde Ele estiver, para que contemplemos a sua glória, a glória que o Filho unigênito tinha antes que o mundo fosse criado. Meus amados irmãos, você acha que a oração de Jesus não será atendida? Você acha que a oração de Jesus não será ouvida pelo Pai? Claro que sim. Porém, é importante nós lembrarmos disto aqui. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conhecerão que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Então, Jesus diz para o Pai que Ele vai derramar o seu amor sobre aqueles que creram nele por meio do anúncio do Evangelho, para que nós estejamos nele, para que nós vivamos em comunhão com Ele, para que nós contemplemos a sua glória, a glória que Ele tinha junto do Pai, e estejamos com Ele para sempre. Isso é o céu, meus irmãos. Isso é a visão beatífica de Deus. Isso é a graça de contemplar a eternidade com o eterno,
com o amado das nossas almas, com aquele que nos ama, com aquele que morreu por nós, com aquele que veio nos salvar. Por isso, peçamos ao Senhor: Senhor, faz-me dócil, faz-me obediente à Tua palavra, para que eu possa desfrutar de todas essas graças que o Senhor pede ao Pai que em mim se realize, que é a união contigo, estar em comunhão contigo, estar aonde tu estiver, contemplar a tua glória, não somente a glória que revelastes na tua encarnação, mas a glória que tu tinha antes que o mundo fosse criado, para que sejamos contigo e com o Pai um só. Porque o teu objetivo é que tu sejas tudo em todos. Amém. Muito obrigado, Senhor.